Começa agora, Nosso Bairro, com Eduardo Cruz. Boa noite, meus amigos, ouvintes da Rádio Life FM, você que me assiste nas minhas redes sociais, @eduardocruz.cps no Instagram e no YouTube, Eduardo Cruz. O primeiro programa Nosso Bairro com Eduardo Cruz começa agora. Com muito prazer eu venho aqui participar dessa mesa tão importante na sede da Rádio Life FM 97.7 e nesse programa que é feito para você, um programa que pensa na sua qualidade de vida, um programa que é feito com muito carinho, visando o bem-estar das pessoas, visando a prestação dos serviços públicos cada vez com maior qualidade. Vocês sabem que a gente já informou toda a região central da cidade que iríamos começar nosso programa recebendo as demandas das pessoas. E a gente divide nosso programa em 3 blocos. A gente, ao longo do programa, vai explicar isso, mas o primeiro ele é muito especial. O primeiro nós abordamos a zeladoria, aqueles problemas que no dia a dia atrapalham tanto a gente, aqueles problemas de gestão pública que as pessoas muitas vezes não sabem a que recorrer. E nós aqui do Nosso Bairro com Eduardo Cruz estamos aqui para poder auxiliar você, lutar por você, abordar o poder público para que ele tenha respostas mais rápidas. E dentre as solicitações que a gente acabou recebendo de diversas pessoas, houve uma curadoria, quero agradecer inclusive a nossa estrutura, o TEC, o Evandro, que nos ajuda a receber todas essas demandas da sociedade, todas importantes, e a gente vai apresentar algumas aqui para vocês. Importante salientar que todas as demandas que a gente recebe, a gente conversa com a pessoa, a gente faz um ofício pressionando o poder público para uma resposta rápida. Não são apenas os que aparecem aqui no programa, não. Todas as demandas a gente acaba atuando para auxiliar você, pai de família, você trabalhador, que tem essa carência de alguém que possa te ajudar na resolução dos problemas. Lembrando que, Eduardo, para quem que eu faço a solicitação? Você pode mandar um direct tanto para a Rádio Life FM, programa Nosso Bairro com Eduardo Cruz, quanto para o meu Instagram pessoal, @eduardocruz.cps. Manda um direct, manda uma foto, me convida para conversar com você, me convida para tomar um café na sua casa, no seu estabelecimento, e a gente vai ver qual que é o seu problema, entender e ajudar para que a prefeitura, o governo do estado, o governo federal acabe respondendo e atendendo você, pagador de impostos. Bom, o primeiro problema aqui que a gente recebeu foi de um poste na Rua Itu, que fica no Cambuí, perto da Moraes Salles, aquele Banco Itaú, tem a Rua Itu, paralelo a Júlio de Mesquita, que tem um poste há muito tempo com lâmpada queimada. Isso é um problema, porque a gente sabe que a escuridão atrai a criminalidade. Então é muito importante que todos os postes estejam estejam com a lâmpada acesa, iluminando a passagem do pedestre, quem mora na região. Então, nós, quando recebemos essa demanda, já fizemos uma solicitação para a prefeitura. Vocês sabem que a prefeitura recentemente terceirizou esse serviço das trocas das lâmpadas dos postes. Então, nós já fizemos, inclusive, uma solicitação para a concessionária que está fazendo esse serviço. A cobrança vai ser constante e vamos ver que o mais rápido possível eles possam entregar esse problema solucionado de vez. E tenho certeza que é interesse da prefeitura responder o mais rápido possível quanto a isso. Estamos atentos. O segundo problema é, ainda mais em janeiro, mês de chuvas, é uma boca de lobo entupida na Vila Itapura, um bairro tão importante para todos nós, um bairro com um comércio pujante, diversos prédios, muitos moradores. A gente sabe que perto da Vila Itapura tem a Orozimbo Maia, e a Orozimbo Maia costuma encher, muitas vezes devido à boca de lobo entupida, como é o caso dessa solicitação. Então, nós
Fizemos um ofício para a prefeitura nesse caso já, vamos acompanhar com os serviços públicos por desentupimento dessa boca de lobo, porque não pode acontecer. A gente sabe que é difícil, são muitas bocas de lobo que tem que ser feito o acompanhamento, a equipe muitas vezes é reduzida, mas é em situações como essa, como um programa de rádio, um podcast na internet, que a gente vai ajudando a população a ter esse problema solucionado. A gente vai acompanhar isso e eu espero que você, morador, não apenas da Vila Itapura, mas de todos os bairros aqui na região central, que acompanha o nosso programa, você possa ficar cada vez mais atento. Quem trouxer uma outra boca de lobo entupida, eu vou fazer uma visita e a gente vai fazer uma selfie e publicar nos nossos stories. Então fique esperto, manda pra gente, tira uma foto, fala a localização, fala de onde você está mandando a informação pra gente, que eu quero encontrar com você. Você que manda informações pra gente é uma pessoa, um cidadão diferenciado, porque você está atento e mais do que atento, você está atuando por um bairro melhor, por uma cidade melhor. Então, vamos resolver não só esse problema, essa boca de lobo, mas muitas outras. Aguarde, esse é apenas o primeiro programa. Eu tenho certeza que todas as demandas que forem aparecendo, a gente vai dar todo o esforço para poder atender a sua solicitação. Terceiro, que a gente escolheu vários, passou pela curadoria do Evandro. Um abraço, Evandro, novamente. Mas é um terreno baldio com um mato muito alto no taquaral. A gente sabe que terreno baldio com mato alto atrai rato, atrai escorpião, animais peçonhentos, e as casas ao lado, quem mantém o seu imóvel em ordem, ele quer que o vizinho também faça o mesmo. Então, cabe à prefeitura notificar esse dono de terreno. Isso não é efetivamente uma responsabilidade do poder público, mas cabe ao poder público notificar o dono do terreno. E mais um ofício, a gente tem uma equipe que acaba auxiliando nisso, o nosso bairro com o Eduardo Cruz, todas as solicitações que chegam, a gente manda um ofício para a prefeitura e acompanha. A gente tem um canal aberto na prefeitura para que a gente possa atuar cada vez mais forte nessa questão da resposta ao cidadão que está solicitando essa ajuda, e tenho certeza que esse programa vai ser uma via desobstruída entre você, cidadão que está atento e está querendo um bairro melhor, e o poder público também, que tem total interesse em responder você o mais rápido possível. A gente está aqui para intermediar e para te ajudar. Então, esse terreno com mato alto não pode permanecer assim, não só esse, quanto outros. A gente vai ficar atento, mais uma vez, para que a própria prefeitura, sem precisar que a gente solicite, mas ela tem uma equipe que passe pela cidade e vai avaliando quais são os terrenos em que os proprietários têm que tomar uma atitude, porque a gente sabe, às vezes você tem um terreno, uma posse, que é muito importante para você e para a sua família, mas que você precisa dar essa manutenção. O tempo vai passando rápido, época de chuva, o mato cresce mais alto mesmo, mas tem que ficar atento para cuidar do seu terreno. O quarto item que também a gente está abordando hoje é o buraco na Avenida Heitor Penteado. Tem um buraco grande lá, todos os veículos que passam por esse local, eles reclamam, já informalmente já vem comentando comigo há algum tempo, fica na altura da Nova Campinas. E, olha, serviços públicos, ENDEC, trânsito, a gente fez um ofício já geral para ver quem que vai poder responder essa solicitação o mais rápido possível. Porque uma pessoa, um trabalhador que dependa do carro, que passe por cima desse buraco, de repente quebra a suspensão dele, é um custo que todo mundo já está, olha, com o orçamento do mês tão debilitado, está com tanto problema para você poder solucionar isso, e de repente você se encontra, por causa de um buraco na via, se encontra sem poder trabalhar, sem poder levar seus filhos na escola,
sem dinheiro para consertar o carro, aí de repente o carro fica parado, desvalorizando. Então a gente não pode deixar com que problemas como esse, num buraco na via pública, acabe atrapalhando na vida das pessoas. Então, vocês que notam buracos na via, época de chuva fica pior a questão. A gente vê a prefeitura recapeando muitas áreas da cidade, mas chega a chuva e abre novos buracos. Então, passa para a gente. Buraco é um problema recorrente em toda a metrópole do país. Então, a gente precisa que você fique atento, você anote a altura, não precisa tirar foto, você vai estar dirigindo, mas manda para a gente. Inclusive, uma questão que a gente atua muito fortemente na gestão pública é a inteligência na gestão pública. Eu conheço um pouco sobre cidades inteligentes, tecnologia na gestão pública. E há um tempo atrás, eu vi uma empresa que criou uma câmera num carro, um carro da prefeitura, instala uma câmera com uma inteligência artificial que reconhece o buraco, o tamanho, a profundidade dos buracos na pista. O carro vai guiando a uma certa velocidade leve, para dar tempo da inteligência artificial reconhecer, e o cara vai dirigindo e a inteligência artificial vai reconhecendo todos os buracos e mandando para a gestão já o referenciado aonde estão os problemas. Isso é tecnologia na gestão pública. Isso é o tipo de ação que a gente vai cada vez mais pressionar o poder público para que ele atenda a essa expectativa de uma gestão pública com mais qualidade. Vai essa ideia aí para a administração pública municipal, quem sabe ainda esse ano a gente tem um carro desse trafegando nas ruas da cidade, uma Campinas inteligente, atenta aos buracos na cidade. Mas enquanto isso, preciso de você. Então você manda para a gente aonde que é o buraco que você, na sua via, no seu caminho da roça, do seu trabalho, da sua vida, com a sua família. Você achando algum, liga para a gente, manda um direct, @eduardocruz.cps no Instagram e o Instagram da Rádio Life FM 97.7. Outro problema que a gente recebeu, isso não é tão comum na região central, mas a gente vê isso muito nos bairros. Só que a gente recebeu um carro abandonado no Jardim das Paineiras. É um carro já velho, um vidro está quebrado, uma roda já está mais caída, você vê que a suspensão do carro tem algum problema, o cara não consegue mais tirar o carro dele da onde ele está. Infelizmente, a gente sabe que todo mundo passa por dificuldades, às vezes você escanteia o seu carro lá para poder ter um fôlego, um tempo no seu orçamento mensal, para poder se organizar, para daí sim voltar a investir, mas quando o carro fica muito tempo, isso é ruim para toda a vizinhança. Então, a gente tem que fazer o certo. E o certo é o quê? É solicitar que a INDEC retire o carro de onde ele está, alerte o proprietário, pelo menos, para que ele te tire da rua, que ele está meio na rua, meio na calçada, atrapalhando tanto quem trafega quanto os pedestres, e esse carro precisa ser retirado de lá de alguma forma. Ou o cara põe para dentro na garagem dele, leva para o mecânico de confiança e fica parado lá para ele ir pagando aos poucos, mas o que não pode fazer é virar a via pública a casa da mãe Joana. Isso a gente não pode permitir, a gente exige do poder público o que tem que ser exigido, mas as pessoas também têm que ter uma conduta que eles têm que respeitar. E essa via de mão dupla tem que ser respeitada, a gente está aqui para cobrar, então fizemos um ofício também para a IDEC para tomar uma providência quanto a esse carro. Você morador, que foi no Jardim das Paineiras, você morador do Jardim das Paineiras, fique tranquilo, que a gente vai ficar em cima, inclusive eu passo por lá constantemente, eu vou ficar atento. Eu sei onde que fica esse veículo, então a gente vai ficar atento. Se eles não responderem o mais rápido possível, nós vamos reiterar, a gente volta aqui ao programa até que uma providência seja tomada. Inclusive, é o que a gente faz com todas as demandas que a gente recebe.
Não se esqueça de mandar novas demandas. Essa é a alma do programa e eu preciso de você. Você precisa ser um cidadão atuante. Meu telefone celular sempre está postado nas minhas redes pessoais, então você pode ligar para mim, vamos criar um vínculo. Eu quero ter cada vez mais intimidade com os nossos ouvintes que participam. E a tendência, a gente acredita, é que quanto mais você participa, mais você quer contribuir. Porque esse programa contribui para toda a cidade, para todas as pessoas, para todas as famílias. Porque no final das contas, uma gestão pública de qualidade é um sinal de felicidade das pessoas, bem-estar social, qualidade de vida para todos. Então, estamos juntos, eu quero você comigo. Fica esse convite. Outra questão, recebemos de um comerciante no Cambuí a questão de um galho podre numa árvore, que esse galho ele acaba passando, invadindo o muro e por cima e está provocando um certo receio de até quando essa árvore consegue se manter com esse galho em pé. Vai que vem uma chuva, um vento forte e o galho que está podre, a árvore está sadia, mas o galho está podre, e ele precisa ser extraído. A gente espera que o meio ambiente se posicione o mais rápido possível. Acaba sendo uma burocracia quando você pede uma poda de árvore, porque não é só os serviços públicos, não é só a administração regional chegar lá e podar, CPFL, os órgãos, porque o cidadão nunca sabe exatamente quem que faz esse serviço, mas o fato é que, por ser uma árvore, passa por outros órgãos e é aí que está a burocracia. A gente precisa encontrar um caminho para que a resposta seja mais rápida. Vamos pensar isso junto com a prefeitura. Ou, inclusive, marcar uma reunião lá com o meio ambiente para entender melhor como que é essa questão e a gente pode contribuir cada vez mais, pensando junto. Quem sabe era isso que faltava para que essa prestação do serviço público seja cada vez mais eficiente. Bom, problema que aborda toda a cidade. Esse aqui a gente recebe, mas eu particularmente também moro perto de uma comunidade e que fim de semana é complicado. Som alto, perturbação do sossego. Aqui eu não estou falando nem do pancadão, é quando tem uma grande festa e que aí é um barulho mais forte, vai até altas horas. Mas existem alguns estabelecimentos, algumas casas, em alguns pontos da cidade, que chega sexta-feira, joga o som lá no alto, não se importa com a vizinhança e é a perturbação do sossego a rodo. O pessoal liga para a GM, liga para a Polícia Militar, atrapalha muito a segurança pública para resolver coisinha menor. Então, a gente está atento quanto a isso, inclusive... Em outro programa eu vou falar melhor sobre uma proposta que a gente tem para que a gestão pública melhore esse tipo de prestação de serviço e resolva de uma vez esse problema. Último item de hoje é o entulho amontoado numa obra que está amontoado, sem nem está na caçamba, está na calçada no região do Botafogo. Isso daí atrai, além de ser sujeira, além de degradar o ambiente, atrai escorpião, animais peçonhentos para quem está passando. Você imagina se numa casa ao lado tem um bebê, uma criancinha, e que é picada por um escorpião por causa de uma irresponsabilidade de alguém que está fazendo uma reforminha rápida. Eu sei que a caçamba é cara, caçamba dura uma semana, você está pretendendo amontoar um pouco do seu entulho para passar um pouco do tempo, para mandar de uma vez, mas você precisa fazer isso rápido, que você não pode deixar o entulho como está, e a gente vai cobrar porque é o bem comum, que é mais importante do que esse seu problema. Então, a gente não vai falar o endereço, mas já estamos cobrando o ofício que a gente fez sobre isso, para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Meus amigos, essa é a dinâmica do programa. Vocês perceberam que eu preciso de você e eu quero te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Então, o programa ele vai continuar, a gente vai ter um tempinho só de uma música para você relaxar um pouco, só que é muito importante dizer que o próximo bloco, daqui a 2-3 minutinhos, a gente vai abordar temas importantes sobre segurança pública. Tem uma tentativa de invasão de uma casa que você não pode perder e vai ter imagens sobre isso. Aguardo você, logo menos, o segundo bloco do programa
Nosso Bairro, com Eduardo Cruz. Até lá. Você ouviu Nosso Bairro, com Eduardo Cruz. Estamos apresentando Nosso Bairro. Voltando dessa música que você escutou, agradável, da Rádio Life FM, uma rádio que tem as melhores músicas. Não esqueça de gravar no seu carro, 97.7 Rádio Life FM. Vale a pena porque aqui tem notícias e as melhores músicas, além do nosso programa Nosso Bairro com Eduardo Cruz. O segundo bloco, ele é muito especial. Esse é um tema do meu coração. Vocês sabem que eu fui, durante 6 anos, presidente do Conseg Cambuí, o Conselho de Segurança. Hoje eu sou porta-voz, mas o tema de segurança pública é muito caro para mim. E a gente vem estudando toda essa questão de segurança pública, degradação da região central, há muitos anos. Então, eu sinto que eu tenho muito para contribuir sobre essa pauta e eu quero contribuir com a sua ajuda. Eu quero discutir junto com você, porque o importante é a gente ter essa troca de conhecimento. Eu quero te informar sobre essa visão de mundo e eu quero que você tenha informações para você ter o seu discernimento, a sua opinião, não tendenciosa. Busque opinião sobre o assunto de segurança pública, porque é complicado, o buraco é mais embaixo, e você ter acesso às informações vai te ajudar muito a isso. E você também entender tudo o que está acontecendo, porque às vezes você é assaltado e sem saber, você pensa que foi só pontual para você, mas muitas pessoas sofrem com isso. Na região central, nós costumamos dizer que nós vivemos uma epidemia de furtos da madrugada. E é sobre esse problema que a gente, nesse segundo bloco, vai todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, está aqui na Rádio Life FM, está no nosso canal do YouTube, no Instagram, com pockets, vídeos com os resumos, mas abordando isso, mostrando o que está acontecendo. Aproveito para pedir para você que foi furtado, pedir para você que sofre com a degradação da região central, muitas vezes que tem um morador de rua que faz parte da parcela que é dependente química, que ele mora justamente na entrada do seu prédio. Você que tem um estabelecimento e que quando abre de manhã vê necessidades na porta do seu estabelecimento e antes de abrir tem que limpar tudo. Você que passa por situações como essa, você que foi furtado toda a fiação do cabo, fio de cobre, cano de cobre do ar-condicionado, até o número da residência acabam furtando na madrugada, mande pra gente. Você tem uma imagem da sua câmera de segurança, você tem uma foto de alguém que está fazendo alguma degradação nessa nossa região central ampla, manda para a gente, que a gente posta aqui e ajuda a informar, a conscientizar toda a população sobre esse problema. Como nós anunciamos o nosso programa antecipadamente, nós temos algumas demandas já. E a primeira delas é uma maloca que está em frente a um comércio fechado no centro. O estabelecimento, ele existia, estava pujante, veio um problema econômico, o que quer que tenha acontecido, fechou o estabelecimento. Não deu 2 meses, tinha uma estrutura de madeira, com saco plástico e coisas amontoadas lá, uma maloca, o que a gente costuma chamar de maloca, em que a pessoa se estabelece nesse imóvel particular e acaba vivendo lá, degradando todo o ambiente. Lá acaba utilizando droga, lá acaba fazendo sexo, e queira ou não, não é ambiente fechado, é um ambiente a céu aberto. Lá, as pessoas, uma senhorinha que está passando a noite, a sensação de segurança abaixa bastante. Então, esse é um problema. A pessoa tem que se estabelecer nos abrigos públicos que são ofertados, mas lá tem regras. Esse é o problema. E a pessoa muitas vezes não quer seguir essas regras.
e acaba permanecendo na rua, mesmo tendo a opção de ir para um abrigo. E essas malocas, a gestão pública, ela tem que ficar muito atenta quanto a isso. Então, a saída para elas é muito complicada, porque foi feita uma lei na Justiça Federal que você não pode retirar e etc. Mas dentro dos limites da lei, alguma atitude tem que ser tomada e a gente está aqui para avaliar isso. Vamos cobrar o que fazer com essas malocas. Segundo item que foi solicitado é uma casa abandonada, invadida e depredada do Cambuí. Pessoal do Cambuí, o metro quadrado mais caro de Campinas. Casas, às vezes a gente encontra com a janela e a porta fechada com alvenaria. O cara coloca tijolo na janela para a casa não ser invadida. Mas mesmo assim, eles pulam por cima, pulam pelo telhado e adentro a casa, roubam tudo que eles conseguem, seja fios, batente de porta, as janelas, as esquadrias da janela, roubam tudo. E lá usam drogas, ficam amontoados. Eu já entrei numa casa invadida como essa, você encontra de tudo, de camisinha, garrafas, latas amontoadas, um cheiro de álcool e de urina e de tudo. É uma degradação nesse ambiente, sabe-se lá o que eles aprontam lá dentro. Então, não podemos permitir. O poder público tem que cobrar o proprietário desses imóveis para incrementar a questão de segurança e mais do que isso, esse aumento no número de moradores de rua e muito principalmente aquela porcentagem que são dependentes químicos, isso a prefeitura não pode simplesmente lidar apenas como um assistencialismo. Porque se você vê a pessoa com problema e você só mantém ele na rua, ele vai fazer a festa na rua. Eu costumo dizer que não existe nada mais cruel do que você chegar e ver no inverno, você encontrar uma pessoa na rua, vir com apenas, que é muito importante, tem que ter, mas apenas um cobertor, entregar na mão dele, naquele frio, um cobertorzinho e dizer assim, boa sorte, se vira com esse cobertor, tchau. E pegar, montar na Kombi de novo e entregar para o próximo, mas esquecer esse. E esquecendo pela estrada esses moradores. Nada mais cruel do que isso. Ah, mas Eduardo, qual que é a alternativa? A alternativa é exigir uma saída. Exigir, nem que seja com a internação involuntária, mas na rua ele não fica. Porque não é justo. Quem é viciado, quem é dependente químico, refém das drogas, não tem condição de discernir o que é certo ou errado para ele. Nós estamos vendo no mundo inteiro drogas como fenil, alguma coisa, K9, drogas fortes, o crack, que pega 25% dos moradores de rua da nossa cidade em dados oficiais. Muitos dizem que é muito mais que isso. Mas drogas tão fortes, e a gente imaginar que o morador está viciado, utilizando há anos, várias pedras por dia. Não é só você dando um assistencialismo que você vai resolver essa situação. Enquanto você só der esse assistencialismo, o que vai acontecer é que esses viciados, a porcentagem de pessoas que são reféns da droga, vão invadir casas como essa abandonada, vão depredar, vão furtar e vão permanecer se afundando. Uma família acabada, um filho de alguma mãe e pai que é acabado na escuridão das drogas. Outro problema que a gente recebeu, isso eu também já acompanho faz tempo, um casal instalado no cruzamento da Moraes Salles com a Júlio de Mesquita. Eles ficam a tarde inteira num colchão, no meio do jardim da via pública, uma das avenidas mais movimentadas da cidade, e fica os caras lá no colchão dormindo, marmanjos.
Trabalho é o que não falta. Eu converso com muitos empresários que dizem que eles não conseguem contratar. Agora, fica um casal a tarde inteira no colchão. Engraçado que quem dorme à tarde trabalha de noite, né? Vocês ligam os pontos da epidemia de furtos da madrugada? E o pessoal fica lá. A gente tem que tomar uma providência quanto a isso. A sociedade, não digo nem o poder público, não pode deixar isso rolar impunemente e com que a pessoa fique se acabando na nossa frente, a olhos vistos, para toda uma cidade ver, e acaba que ninguém faz nada e eles permanecem no meio dessa via pública. Outro ponto muito, muito caro, e esse é especialmente caro para mim, essa questão, né, que envolve o Conselho Tutelar. Recentemente nós tivemos a eleição do Conselho Tutelar. Novos conselheiros foram eleitos. E o Conselho Tutelar, ele serve para, muitas vezes, famílias desestruturadas, que o pai e a mãe brigam, usam droga, um é preso e etc., e maltratam os filhos e fazem algumas questões com os filhos, e isso chega no Conselho Tutelar e eles abordam essa questão, eles acabam tentando resolver esse problema. Mas e as pessoas que se utilizam de crianças para poder solicitar nos semáforos da cidade, solicitar uma doação? Outra questão, que às vezes não é nem por má fé, mas e as mães que levam os filhos consigo para solicitar no desespero de ter que alimentar essas crianças? Essas mães pegam seus filhos e ficam na rua, no chão, esperando a tarde inteira, enquanto ela fica com uma plaquinha solicitando dinheiro. Isso é um desespero que ela está tendo, ou existe quem tem má fé, quem age errado, mas existe também quem está nessa situação que ela não vê outra alternativa. Muito provavelmente é o que acontece com essa moça que foi feita essa denúncia, que ela está na Jesuíno Marcondes Machado com Carlos Stevenson. Eu, particularmente, já vi dezenas de vezes essa moça nesse ambiente. Ela tem 2 ou 3 filhos, crianças de 3, 4 anos, outra de 5, 6 anos, brincando no chão a manhã inteira, o dia inteiro, enquanto ela fica com a plaquinha tentando vender uma coisa ou outra, etc. Com todo respeito à luta dessa mulher. Só que o poder público, ele tem que encaminhar essa criança para uma escola. Ela não pode ficar onde está. E o poder público, as ONGs, qualquer instituição, tem que dar todo o amparo para que essa mãe fique tranquila de que ela pode deixar os seus filhos em algum lugar que dê qualidade, que dê carinho, que dê um tratamento humanizado, que seja próximo, que não seja muito custoso, mas que ela deixe, ele tenha toda a capacitação, o estudo, o ambiente, a vivência necessária para crescer como ser humano, e ela a tranquilidade para trabalhar. Mas o que a gente não pode permitir nas ruas da nossa metrópole Campinas, em pleno ano de 2024, é que famílias, uma mãe com crianças, fique pedindo e nada, durante meses, e nada aconteça. Então eu espero o melhor encaminhamento. Nós fizemos um ofício para a prefeitura para resolver esse problema. Eu quero pedir para você, que sabe de alguma situação semelhante, não perca tempo, porque essa criança depende disso. O coração da mãe também, se for uma mãe bem intencionada, também depende disso. Então manda para a gente. Eu preciso dessa demanda. O programa Nosso Bairro com Eduardo Cruz serve para isso, para salvar essa criança, para salvar o seu comércio, para salvar um dependente químico que está com esse problema. Então, nós solicitamos para vocês
esse empenho, essa atenção, essa atitude cidadã para você municiar a gente com cada vez mais informações. Outro problema que a gente tem, inclusive esse é o que mais vemos, temos diversos vídeos relacionados a essa questão, que foi uma tentativa de furto no Taquaral. Parece que foi essa semana. Câmera de segurança filmou um meliante, um baita de um marmanjo que podia estar trabalhando, tentando invadir uma porta. Vocês vão ter, não, aí nós temos imagens. Olha a imagem, olha ele aí. Olha esse marmanjo que podia estar trabalhando, tentando invadir a porta. Agora olha que ele olha a câmera. Olha, muitos, segura aí a imagem. Muitos nem ligam para a câmera, dão tchauzinho. Não estão mais nem aí. Esse, pelo menos, vocês vão ver que, olha, segue a imagem. Ele para, puxa o boné e vai embora quando ele viu que estava sendo filmado, que tinha uma câmera. Mas esse tipo de furto sorrateiro da madrugada está muito comum. Não só começou na região central, depois foi uma epidemia no Cambuí. Recentemente, até a prefeitura contratou alguns guardas municipais e na região central, Centro e Cambuí melhorou um pouco, mas se alastrou o problema, porque não foi solucionada a causa, só a consequência. Então, bairros como Ponte Preta, Botafogo e, nesse caso, o Taquaral, começaram a sofrer cada vez mais com esse tipo de furto. E por que esse meliante ele foi furtar? Isso provavelmente, você vê, é dependente químico. E ele furta para ir numa boca, entregar preço de banana, vai dar um prejuízo gigantesco para quem mora na casa, para o comércio, e ele vai trocar por umas pedrinhas de crack que vai dar a viagem dele de uma madrugada. Então a gente tem que cobrar. Cobrar não é só um problema de segurança, porque a polícia não está em todos os lugares, em todos os momentos. Isso é um problema estrutural, que merece uma ação estratégica. E a gente vai cada vez mais nesse programa abordar qual é a solução estratégica que nós temos para contribuir para a gestão pública. Aguarde os próximos programas. Bom, indo para o final desse bloco, eu tenho mais uma questão aqui, que foi uma gravação de uma... Nós nem vamos mandar aqui nesse programa, mas na 13 de maio, um cidadão estava andando na 13 de maio e viu uma pessoa tendo um surto do crack, provavelmente. Tomara que seja do crack, porque hoje em dia a gente tem fenil, alguma coisa, tem K9, tem diversas drogas cada vez mais fortes, e uma pessoa aí tendo um surto. Depois vocês, quem tiver informações, também outros tipos de vídeos, situações como essa, é bom porque a gente encaminha para a prefeitura e a gente cobra com esses vídeos o que fazer com essas pessoas, em plena luz do dia, em plena via pública, em plena avenida importante, pujante comercialmente falando da cidade, onde passam famílias, senhoras, crianças, e uma pessoa tendo um surto de droga. Isso é triste. Esse é um filho de uma família que deve estar triste com ele também, desestruturada, esfacelada por perder um filho pelas drogas. E a gente vai deixar Campinas, vai deixar essa situação acontecer? A gente tem que ficar esperto quanto a essas questões. Bom, eu quero aqui preparar você, porque no próximo bloco nós temos uma visita mais do que especial. Vocês sabem que o último bloco do programa é sempre uma entrevista. Inclusive, fica um convite para você que já foi furtado, para você que sofreu algum tipo de problema, manda para a gente, venha nos visitar, venha dar uma entrevista também sobre esse assunto. Esse empresário, Vinícius Torres, aceitou estar aqui com a gente, uma entrevista agradável, porém triste, um assunto triste, que é que ele já foi furtado, e ele vai contar para a gente
porque, o que aconteceu, como que foi essa situação, e eu espero que você aguarde essa entrevista que está muito especial, a primeira do nosso programa, e não vai faltar oportunidades tanto para ele voltar, quanto para você também passar o seu problema. 2, 3 musiquinhas e a gente já volta. Rádio Life FM e podcast do Eduardo Cruz no programa Nosso Bairro, com o Eduardo Cruz. Até mais tarde. Você ouviu Nosso Bairro com Eduardo Cruz. Estamos apresentando Nosso Bairro. Meus amigos da Rádio Life FM, você que me assiste no meu canal, Eduardo Cruz no YouTube, estamos de volta aqui para o ponto alto do programa. É o fechamento que sempre eu convido um empresário, alguém para contribuir com essa discussão toda que a gente trata sobre questão de segurança pública. Vocês que estão me acompanhando nos 2 primeiros blocos, vocês viram que a gente trata sobre zeladoria, os problemas que o cidadão ele enfrenta para poder trabalhar, para poder viver e que muitas vezes necessita da ajuda do poder público para poder ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, aqui neste programa, Nosso Bairro com Eduardo Cruz, a gente termina com uma entrevista e hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é o Vinícius Torres, um empresário do Cambuí, um amigo, uma pessoa muito atuante. Não à toa eu convidei ele para ser o primeiro entrevistado do nosso programa, porque o empresariado do Cambuí, nós temos um grupo que se reúne, que se encontra, que discute as questões do bairro, e ele é um dos mais atuantes e também sofreu com a questão do furto. Os convidados que a gente sempre vai chamar aqui para o nosso programa são convidados que tiveram algum tipo de problema, muitas vezes relacionado à segurança, seja furto ou roubo, mas também o que a gente vem enfrentando hoje em dia, nesse mês de janeiro, que é a questão das enchentes, empresários que possam ter problema relacionado à gestão pública. Você está convidado. Então, eu peço para que o empresário, morador, que queira participar do programa, manda uma mensagem, liga para mim, manda um direct na Rádio Live FM ou aqui, que a gente pode atuar e chamar você para poder discutir o que houve. E falando nisso, então, eu quero que o Vinícius se apresente e conte o que aconteceu naquele dezembro de 2019. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Boa noite, Eduardo. Obrigado pela oportunidade de abrir essa etapa de entrevistas aqui com os nossos amigos do bairro, empresários. Bom, infelizmente, a gente tem que relatar o que de fato aconteceu. 2019, digamos assim, foi um Natal um pouco fatídico, né? Porque nós estávamos na ceia, dia 24 de dezembro de 2019, e acordamos na manhã do dia 25 com a casa toda revirada. Quer dizer, ceiamos, comemoramos, nos abraçamos, com a esperança de que algo melhor estava por vir, até pelo fato de nós estarmos num momento de Natal, em família. E na manhã seguinte, a nossa secretária chega e encontra a casa no primeiro pavimento, toda ela revirada. E foi bastante complicado, porque ela nem queria subir até o andar onde nós estávamos por medo de talvez encontrar alguém ferido ou algo até pior, né? Então, iniciamos, infelizmente, o Natal de 2019 de maneira bastante complicada, mas, felizmente, sem nenhum problema mais grave. Entendi, Vinícius. É complicado isso, porque a gente nunca espera, né? Eu fico pensando nos empresários que chegam de manhã também, assim como você já estava na casa, mas que você chega no seu estabelecimento de manhã, pensa que você vai abrir o seu comércio para poder vender, faturar, girar a economia, manter empregos, e quando você chega, tenta ligar a luz, não liga, você tenta ligar o ar-condicionado, não funciona, você gasta tempo, gasta dinheiro, chama um técnico, o técnico não acha, não vê problema, o ar-condicionado está em perfeitas condições e quando vai ver, furtaram o cano de cobre do ar-condicionado. Ou
Quando vai ver, furtaram toda a fiação. E pior ainda é nesses casos, como no seu, em que reviram toda a casa. Eu tenho um vídeo que a gente publicou no Instagram do Consegue na época, em que uma pessoa chega com um vaso da rua, era uma porta de vidro, porque comércio você tem que valorizar a fachada. Ele pega um vaso, joga, estilhaça a porta e sai com uma TV. E destruindo por onde ele passa. E no seu caso, eu queria saber do fator psicológico de você, ainda mais num dia de Natal, em que vocês descerem e encontrarem isso, e principalmente seus familiares, que muitas vezes podem ser mais impactados, e o que mudou na rotina para frente, com medo de algo semelhante aconteça novamente? Bom, realmente, a gente acorda ver algo daquele tipo. Para nossa sorte, não houve nenhum dano que nos impedisse de trabalhar. Mas a questão psicológica, como você muito bem frisou, é algo complicado, porque a gente acaba... Se acontece isso num período onde nós estávamos aí em comemoração, imagina períodos nos quais não estamos, assim, dias comuns, como vários relatos a gente vê que ocorrem aí no bairro, e pessoas que acabam tendo muitos prejuízos, o que felizmente para nós, pelo menos isso, não ocorreu, né? Mas fica o fator psicológico que acaba realmente prejudicando outras partes aí do cotidiano, enfim, para que a gente possa seguir em frente. Mas felizmente estamos aí, a princípio, sem mais nenhum problema depois disso, apesar de ter sido um caso bem chato. E na rotina, não chegavam mais a partir de tal horário, não queria mais entrar na casa, compraram cadeados, encheram de casa de cadeado, luz acesa que gasta mais energia que antes ficava apagada, como que ficou? Sim, a rotina a gente acaba tendo que alterar, até pelo fato de ter sido muito recente e a gente com medo de que isso aconteça novamente. Vale lembrar que na ocasião estava tendo obra ao lado. Não que isso sempre vai ocorrer por estar acontecendo obra, até porque o Cambuí é um bairro que vive em constante transformação, né? Os imóveis acabam de residencial indo para imóvel comercial, isso em um ritmo até um pouco rápido, né? Mas até por conta de ter sido algo relacionado a uma obra com pedreiros, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas foi por conta disso que a gente entende que aconteceu aquilo, que normalmente naquela região do bairro a gente ainda não tinha vivenciado, o que é mais complicado, porque foi uma primeira vez e única que mexeu bastante, né? Principalmente pelo momento onde nós estávamos. Olha, a gente aqui não quer levantar nenhuma dúvida sobre qualquer profissão, mas não é só você, viu, Vinícius, que tem essa impressão de que pode eventualmente ter alguma relação entre obras grandes e alguns furtos na região. Por que eu digo isso? Porque muitas construtoras têm a sua equipe fixa, mas outras acabam contratando pessoas que estão passando aqui para, às vezes, encher uma caçamba de entulho, algumas contratações por diária, por tempo muito curto, e que você não sabe a procedência. E isso abre uma janela de oportunidade para o mal intencionado. Então, Vinícius, isso que você está falando, você está erguendo um ponto que é muito importante, porque há uns anos atrás, a Secretaria de Segurança da cidade, ela quis cadastrar os seguranças do bairro, aqueles que ficam em guaritas nas ruas, e fizeram um cadastramento para ver histórico de criminalidade, ver isso e aquilo. E eu acho que é válido para que as construtoras, elas já devem fazer isso para a equipe permanente dela, mas para as temporárias, algum tipo de ação semelhante. Porque se o morador está incomodado, isso é algo que tem que ser, no mínimo, respeitado, não é mesmo? Com certeza, né? A gente já percebe casos muito mais frequentes por conta de obras, não é só comigo. Já tive outros relatos de amigos que tinham o comércio ao lado de prédios que estavam sendo construídos e notaram algumas situações bem chatas, como roubo até de torneiras, que muito aqui no Cambuí que a gente percebe que o pessoal não tem mais colocado torneiras nas calçadas justamente por conta de ter sido furtado.
Ou se tem aquela gaiolinha que a protege, né? Algo assim. Mas, infelizmente, a gente tem notado muitos furtos quando se há obras próximas aos comércios, né? Não muito nos prédios, porque as residências têm os porteiros, enfim. Mas comércio a gente sempre nota alguma coisa quando tem obra ao lado. Infelizmente, é um triste fato. Isso é algo que é fácil da prefeitura juntar os grandes construtores, fazer uma reunião sobre esse tema e nortear um caminho, ajudar os construtores a ver o que fazer nesses casos. Porque se a população, novamente, se a população está reparando alguma diferença, essa é um sinal para a gestão pública. E o dever dela é responder e atuar a partir desses sinais. Avaliar, ver se tem procedência ou não, mas agir. E o que eu queria abordar, que é um ponto muito importante, que é o ponto econômico. Eu costumo dizer que a justiça extremamente garantista que nós temos nesses dias no Brasil, ela é maléfica para o cidadão. A justiça, ela deve sim ser garantista, mas quando ela se torna extremamente garantista, ela acaba valorizando um lado. E hoje, por incrível que pareça, ela está valorizando o lado errado. Então, o que acontece quando a justiça é extremamente garantista? Furto, por exemplo, que é o que aconteceu com você. O furto, ele é considerado de menor grau de periculosidade. Como o furto, ele é sorrateiro, ele rouba sem você perceber, ele é na madrugada, ele é invadindo uma casa que não tem ninguém, não existe uma briga, não existe uma ameaça, não existe uma arma de fogo. Ao contrário do roubo, o furto, ele faz com que a justiça interprete que ele é de menor grau. E o que acontece? Ou o meliante, quando pego, ele é liberado antes que o policial saia da delegacia para terminar o boletim de ocorrência, ou muitas vezes no dia seguinte de manhã na audiência de custódia. O juiz diz, não, coitado, ele não merece ficar preso até ser julgado. Num julgamento dele, ele já sobe na rua e tem 20 julgamentos nas costas que ele não aparece e vai furtar de novo. E vira essa justiça extremamente garantista, mas a questão desse programa é abordar quem foi furtado, para mostrar que isso não é algo corriqueiro. Um furto pode destruir um comércio, destruir uma família. Eu costumo dizer que a gente está, infelizmente, aguardando numa possibilidade de que o empresário tire a sua vida devido a dívidas, devido ao investimento que ele colocou num comércio, às vezes todas as economias da vida inteira que ele investe, compra uma franquia, faz um financiamento, está com as contas, contrata pessoas e de repente ele é furtado, um valor exorbitante que ele não consegue pagar e não vê saída e tira a própria vida. E aí, o furto foi de menor grau? Então eu queria saber de você, Vinícius, como foi para você o impacto financeiro disso e a sua opinião também como empresário, como cidadão, dessa justiça extremamente garantista. É importante a gente comentar também que, assim, o furto no Cambuí já ocorre há algum tempo, mas a gente percebe que de uns tempos para cá, até pelo fato de você ter falado muito bem, essa garantia exorbitante que está sendo dada pela justiça, isso está fazendo com que a gente tenha muitos casos e isso está fugindo um pouco do controle, né? Como já há algum tempo, né? A gente já não tem mais tido paz. E o que acontece é o seguinte, vai afastando os possíveis clientes aqui para o Cambuí por questão de segurança. Esse fato da gente ter sempre relatos, houve furto aqui, houve furto lá, isso vai virando um controle assim que a gente vai praticamente perdendo. E aquele lojista que tem uma loja com uma galeria, com uma vidraça, que ele expõe suas roupas, ele precisa pôr uma grade, ele precisa deixar a loja
feia, podemos dizer assim, por justamente ele não poder trabalhar em paz, porque alguém pode ir lá, pegar uma pedra e arrebentar o vidro e pegar roupas, pegar vários tipos de coisas que ele puder. Então, a gente está praticamente refém e, até um certo momento, não sabemos o que fazer, porque fugiu completamente do controle, algo que antes era, digamos assim, até num nível plausível, não assim que a gente aceite, mas era mais fácil de controlar, porque hoje realmente a gente não tem mais tido assim paz. São vários relatos e isso parece que não vai acabar tão cedo, porque a gente não vê ainda uma solução por parte do poder público que possa mostrar isso na prática, que a gente possa ficar em paz, vendo que de fato está sendo feito algo para pelo menos reduzir o que está acontecendo. E no seu caso, concordo plenamente com o que você está falando. Olha, que belo resumo do que é realmente a vida do empresário diante dessa situação. Mas como foi o impacto? Às vezes para você não foi tanto, porque o que eles roubaram foi de menor grau, ou na verdade impactou, foi difícil se recolocar, como que foi? Bom, foi um impacto porque também nós estávamos com muitas cestas de Natal a serem entregues. E boa parte delas foram mexidas, foram danificadas, né? Você não pode simplesmente entregar para o seu funcionário, num momento tão legal, uma cesta completamente destruída, né? Até isso a gente teve que vivenciar. Quer dizer, não só os danos materiais pessoais dentro da nossa casa, /empresa, mas também dos nossos colaboradores, que estariam recebendo, no dia 25, numa confraternização que nós iríamos fazer na casa, a entrega das cestas básicas, das cestas de Natal, no caso, que não foi entregue porque algumas delas não poderiam ser entregues. Então, a gente teve que fazer uma nova compra. Isso atrasou todo o evento que nós faríamos no dia 25, não só por um atraso, mas pela questão psicológica. Você acordar e ver tudo praticamente revirado, comidas no chão, coisas assim, que você praticamente perde a vontade de querer fazer qualquer coisa naquele dia de Natal. Isso, psicologicamente, acabou daí em diante, seguindo com a gente até hoje. Eu tenho uma empresária, inclusive que ela tem uma loja de roupa, uma amiga empresária, que ela vai vir fazer uma entrevista também aqui, em que foi furtado, foi invadido o estabelecimento dela. Na invasão, o meliante, o ladrão, se cortou, e ele teve a pachorra de jogar o sangue, assim, borrifar nos vestidos de noivo brancos, e o sangue mancha, e isso, ou seja, o prejuízo que eles, assim, sem dó nem piedade, eles causam, é um absurdo, é uma falta de respeito, é um crime em dois sentidos. O crime por si só, e é um crime contra o respeito humano com que eles fazem. Isso a gente tem que ficar muito atento, porque é a degradação da sociedade, você não acha? Eu acho o seguinte, a gente tem até que provisionar atualmente o que pode acontecer com as nossas coisas. Quer dizer, além do fato da gente ter uma alta carga tributária, que a gente não vê retorno do que a gente paga de impostos, a gente ainda tem que, acredito eu, que começar a provisionar os futuros gastos com esse tipo de situação, porque é o que está sendo mais comum atualmente, fora os atuais gastos. Vinícius, você contou sobre provisionar gastos para essas situações extemporâneas, mas em um minuto, para a gente caminhar para finalizar, o que você espera do poder público, já cansado de tudo que você está vendo, com a sua experiência, vendo diversos empresários, o que eles sofrem, o que você espera do poder público? Bom, Eduardo, primeiramente vendo você tão atuante como você está hoje, até tendo a nossa entrevista, eu acredito que isso já passou completamente do limite. Então, a gente tem agora que aguardar que o poder público possa agir de forma mais atuante, porque a gente tem muitas promessas, a gente tem muitos planos que não são colocados em prática. Então, com essas iniciativas que a gente está tendo por enquanto, por exemplo, hoje, eu acho que isso tem que ser realmente algo que impulsione, que o poder público possa, diante de vários relatos que você ainda vai ver aqui, além dos meus, através disso ter, né, uma forma de agir
vendo todos esses relatos acontecendo, né? Então, é uma questão de extrema urgência, né? Então, não há mais o que esperar nesse momento, visto de tudo que está acontecendo. Com certeza. Meu amigo, eu agradeço muito a sua presença. Foi uma honra receber você aqui no nosso programa, na Rádio Life FM. Quero pedir para você que está ouvindo a gente, você que está me assistindo no meu canal no YouTube, compartilhe, comente, curta, mande uma mensagem para a gente, contribua e faça com que esse programa cresça cada vez mais. A gente só vai crescer e a gente só vai ser mais impactante para a sociedade, para os cidadãos com a sua ajuda. Então é muito importante que a gente esteja cada vez mais unidos. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Uma palavra final, se despedindo para todos os nossos amigos. Bom, agradeço pela oportunidade de iniciar essa jornada de entrevistas que você vai ter agora. Convido os nossos amigos a também participarem e a ajudar com todos esses relatos, que a gente consiga, com esse número de pessoas, a realmente que o poder público possa observar, e não só observar, mas agir diante de tudo que a gente está relatando aqui agora no programa Nosso Bairro. Muito bom, muito obrigado. Até a próxima sexta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite. Um grande abraço. Você ouviu Nosso Bairro, com Eduardo Cruz.